Olá, o Quer Saber está de volta e esse mês de outubro, eu quero dedicar às crianças, não fazendo vídeos para elas, porque a gente fala tanto que elas não devem ficar, nas telas, mas fazendo vídeos que falem a respeito delas para os adultos, que são seus cuidadores, que são seus responsáveis, seus professores, algo que possa apresentar às crianças de uma maneira mais afetiva e ao mesmo tempo oferecer aos seus cuidadores um suporte para esse cuidado que é cada dia mais exigente. Nós temos cada dia mais situações em que as crianças são expostas a influências, a fatores importantes para os quais elas não estão preparadas. E é nosso dever protegê-las. Então, talvez a gente precise saber exatamente ou o mais aproximadamente possível quem são elas, para que a gente possa oferecer a elas aquilo que seja de fato capaz de protegê-las e de promovê-las, promover o seu desenvolvimento saudável em todas as áreas, não só cognitiva, não só a inteligência, não só acadêmica, mas também emocional, social, espiritual. Felizmente, essa questão da espiritualidade está ocupando cada vez mais espaço entre nós de maneira séria. Tem gente estudando e fazendo estudos científicos a esse respeito. E nós que temos o trabalho, a tarefa de promover o desenvolvimento de crianças, precisamos estar atentos para que elas estejam preparadas para esse mundo que se abre para elas. Então, nessa pesquisa, deve ter uns 6 meses, já que eu estou separando temas, colocando nas minhas anotações algumas coisas, que ficou difícil escolher quais eu iria trazer, mas essa foi uma muito importante. Eu sei que algum tempo atrás, provavelmente nessa mesma época, eu falei sobre perguntas, que você deveria fazer aos seus filhos. E eu me lembro que eu falei muitas vezes assim, mas só pergunte se você tiver coragem de ouvir a resposta. Se você tiver condições de não interferir na resposta e aceitar e pensar naquilo que você ouviu. Hoje eu vou ser um pouco mais simples, mas na página da Cláudia Alaminos, eu nem sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dela, mas ela deu algumas perguntas para você fazer para o seu filho. Eu achei que essas perguntas são um bom começo de conversa. Como o objetivo é conversar, é começar uma conversa e manter a conversa, acho que essas perguntas podem te ajudar. Então, a primeira, como seria um dia perfeito para você? Quando você faz essa pergunta, você pode ouvir coisas muito variadas, dependendo da idade da criança, mas também dependendo do momento que ela está, de como ela está naquela fase da vida, mas naquele dia, naquela hora, depois dos acontecimentos daquele dia, ou antes dos acontecimentos, se ela está aguardando ansiosamente por algum acontecimento. Então, como seria um dia perfeito para você? E aí vai te dar muitos dados sobre quem é a sua criança ou quem são as suas crianças, mas também vai te dar muitas ideias sobre como oferecer a ela um dia o mais perto possível do que ela considera um dia perfeito.
E aí talvez algumas pessoas estejam perguntando assim, ah, mas aí eu vou fazer um dia perfeito para ela? Vocês psicólogos não falam o tempo todo que a criança não deve ser atendida absolutamente nos seus desejos, que deve haver um espaço para que a criança espere, busque, conquiste? Claro, eu não estou falando que é para você fazer o dia perfeito para ela, mas é para você observar o que é um dia perfeito para ela. Eu posso apostar com você que será muito mais simples do que você está imaginando um dia perfeito para ela. E se não for, ligue o seu alerta, porque essa criança está distante do que ela é na sua essência. Na essência, uma criança é simples. Ela precisa de pouco para ser feliz, mas esse pouco é muito sério, é muito profundo e exige muito da gente. Então, como seria um dia perfeito para o seu filho? E pare e pense nas respostas que você vai ouvir. Segunda, que atitude de um amigo seria muito difícil de perdoar? Aí você vai saber um pouco dos valores que a sua criança está encontrando nas relações sociais, né? Principalmente, né, na escola. Você vai poder ter alguma pista de se tem acontecido com ela alguma coisa que é difícil para ela falar diretamente, não é? Se você pergunta, tá tudo bem? Alguém provocou você na escola? Alguém provocou você aqui na vizinhança, no prédio, no play? Talvez seja difícil responder, mas de uma maneira indireta, como essa pergunta pode te ajudar a chegar, você pode conseguir a resposta, não é? O que alguém faria para você que seria difícil perdoar? Pelo tom da resposta, pelo quanto ela será pessoal, pela emoção que a criança vai revelar, você pode ter algumas pistas e aí seguir as pistas, não é? Não é espremer a criança para ela te contar uma coisa que é difícil para ela, mas é você usar a informação que ela te deu para chegar mais perto do que possa estar acontecendo com ela e seja tão difícil para ela lidar. Terceiro, quando você tem um dia ruim, que reação você espera de mim? Como você espera que eu te ajude? Como você espera que eu te acolha? Mas se você fizer a pergunta assim, talvez fique um pouco difícil para a criança responder. Mas o que você espera de mim quando você teve um dia ruim? Não é? Talvez seja, eu espero que você não pergunte muito. Espero que você respeite o meu silêncio. E essa é uma dica importante, né? Porque talvez ao não respeitar o silêncio, você feche a porta para conversas que poderiam acontecer num segundo momento, passado o impacto desse acontecimento ou desses acontecimentos que fizeram o dia ser classificado como um dia ruim. Mas também te dá dica de como estão acontecendo as coisas que são diárias na vida da criança. Porque o que ela considera um dia ruim? O que tem ou o que falta para ser um dia ruim? Não é? Falta no dia o quê? Que faz com que ele seja um dia ruim? Ou sobra nesse dia o quê? Que faz com que ele seja um dia ruim? E aí você também vai poder atuar para diminuir aquilo que for possível, para diminuir os dias ruins. E a quarta e última pergunta. Se você tivesse uma varinha mágica, que problema resolveria nesse momento? E aí você vai ter um universo enorme, quanto menor for a criança, né? O que ela resolveria? Uma criança pequena, você vai ter uma resposta ligada, né, a ela, as questões dela, uma resposta mais egocêntrica, mais voltada para ela mesma.
Em crianças maiores, talvez você tenha respostas muito profundas, né? Eu tenho contato, né, ainda com muitas crianças maiores, uma vez que eu agora só atendo crianças maiores de 6 anos, e às vezes elas revelam preocupações que os adultos não imaginam que uma criança tenha. Revela preocupação da criança com outras crianças em situações mais difíceis que a dela. Então, às vezes, você vê uma criança manifestar preocupação com uma outra cuja mãe ou pai está doente, né? Às vezes você percebe, né? Você fica sabendo, a criança fala para você da preocupação dela com um amiguinho cujo avô, avó morreram. Você sabe, às vezes a criança te diz preocupações com a situação financeira da família, porque ela ouve coisas que ela não entende e ninguém fala com ela, né? O que aquilo significa, acha que ela só está ouvindo e que ela não sabe do que se trata, que ela não entende. De fato, ela não entende como você. E isso dá margem, às vezes, a preocupações extremas e não justificáveis. Então, é preciso conversar com a criança. É claro que você não vai se abrir com a criança como você faria com um adulto. É claro que você não vai passar para ela a responsabilidade de solucionar a situação, mas explicar para ela, por exemplo, as mudanças pelas quais a família vai passar em função de uma dificuldade financeira é essencial, porque justamente por causa do egocentrismo das crianças menores, elas podem se sentir culpadas, achar que elas causaram aquele problema ao pedir coisas simples, como um picolé, um sorvete. Então, é preciso que você explique o que vai mudar, por que vai mudar. Então, quando você pergunta o que ela mudaria, talvez ela te responda as mudanças que ela gostaria que você fizesse, as mudanças que ela gostaria que acontecesse por parte dos adultos. Então, essa conversa também, embora ela tenha, a Cláudia, né, tenha proposto 4 perguntas relativamente simples, essa conversa também pode abrir um campo enorme de entendimento e de conexão entre você e a sua criança, e o seu filho, porque você pode fazer essas perguntas para os pré-adolescentes, para os recém-entrados na adolescência, sem que isso seja muito bobinho para eles. Mas a questão primordial, a questão essencial é abrir uma porta de conexão, de conversa, de intimidade. Porque tem um vídeo muito bonito do Marcos Piangers e eu me segurei para não colocá-lo, né? Porque no Dia dos Pais, né, no mês de agosto, foi Marcos Piangers, muitas, né, de maneira muito intensa, mas tem um vídeo dele muito bonito que ele fala assim: olha, às vezes que você levou seu filho para a escola, às vezes que você brincou com ele, às vezes que você conversou com a sua mãe, que ele fala, né, que você foi levá-la na quimioterapia, na radioterapia, e que você pediu para ela: mãe, canta as canções que você cantava para mim quando eu era criança, que você falou: mãe, me conta sobre a sua infância, me conta como foi sua vida quando eu nasci. Esse tempo, ele não entra naquilo que a nossa sociedade computa como mais importante. Ele fala, não entra no PIB, né? Mas são as coisas mais importantes da nossa vida. Então, abrir essa conversa, estar próximo, estar conectado, ser íntimo da sua criança, do seu filho, em qualquer idade, é fundamental para o bem dele e para o seu bem também, porque muitos atritos, muitas confusões,
muitas surpresas podem ser evitadas, muitas surpresas desagradáveis podem ser evitadas por essa conexão que se cria desde sempre com a criança. Se você não conseguiu criar essa conexão desde sempre, sempre é tempo de começar. Antes hoje do que amanhã, do que depois de amanhã e do que nunca. Não pense que você já perdeu muito tempo e agora não tem mais jeito. Pense que você tem muito tempo e que você vai usar esse tempo para fazer o que você pode fazer de melhor para você e para o seu filho. Conectar-se a ele por amor.